Senhor presidente, também quero falar do tema que está mexendo com todos os brasileiros e brasileiras desde ontem, quando o site Intercept publicou parte de um arquivo, segundo o editor do site, é um arquivo grande, e que ele tomou 1% do arquivo para analisar, e uma parte deste 1% ele publicou, mostrando o que a gente já denunciava, que havia imparcialidade do juiz Sérgio Moro, quando estava analisando e julgando o ex-presidente Lula, que havia imparcialidade, que ele estava usando o cargo de juiz como se fosse também procurador do Ministério Público, como se fosse também um membro da acusação, participando da acusação, orientando a acusação. Nós observamos que ele usou a chamada teoria do domínio do fato, uma teoria desenvolvida por um teórico alemão, que nem na Alemanha se usa para condenar alguém. Não tem certeza, não tem prova, mas forma juízo e diz que tem convicção. E aí condena. Isto está comprovado, mais uma vez, nas trocas de mensagens do ex-juiz Sérgio Moro com procuradores da acusação na Lava Jato, como, por exemplo, o Dr. Dallagnol. O chamado lawfare é o ato de você usar a justiça para atacar os adversários, para destruir seus adversários. Você usa a justiça e isto dá uma insegurança para todos os brasileiros, porque o juiz tem que ser imparcial, ele não pode tomar parte, nem ficar do lado da acusação, nem do lado da defesa. Ele precisa julgar com isenção. E não foi isso que aconteceu. Nós observamos que ele, juntamente com vários procuradores, estavam engajados politicamente para derrotar adversários políticos, para eleger o projeto que eles acreditam que é o melhor para o Brasil. E esse projeto que eles acreditam é o projeto que levou então à eleição do presidente Bolsonaro. E o ministro Sérgio Moro não teve a decência, ele renunciou o cargo de juiz federal para entrar na política, entrar no mandato do presidente que ele ajudou a eleger. Usou o seu cargo para ajudar a eleger o presidente que o colocara como ministro. Uma parte, professor. E ainda tem a promessa de virar ministro do Supremo Tribunal Federal. E ainda tem a pretensão de um dia virar presidente da República. Na sequência, deputado Arilson. Então veja que foi feito um concerto macabro,
para derrotar aqueles que podiam impedir a vitória do Bolsonaro, para que pudessem ascender junto com ele no Poder Executivo. Isto é mais do que feio, do que desonesto. Isto é ilegal. Isto é inconstitucional. Isto é crime. O que foi feito não foi pouca coisa. Isso faz mal para a democracia. Isso faz mal para a segurança jurídica. Ninguém no Brasil, com a justiça agindo como agiu Sérgio Moro, e os acusadores, como Deltan Dallagnol, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira pode se sentir segura de que alguém pode combinar, armar e lhe colocar na prisão, tirar os seus direitos, inclusive políticos, porque tem interesse de eleger um outro projeto para o país. Deputado Arilson. Quero agradecer Vossa Excelência, professor Lemos, e começar aqui com um trecho do memorando 18 de 2019 do Conselho Nacional do Ministério Público. Caso forem verídicas as mensagens e correta a imputação do contexto sugerida na reportagem, independente da duvidosa forma como teriam sido obtidas, faça imperiosa a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, não adianta ficar com esse debate da forma como foi obtida. O que está em jogo maior é como foi feita essa artimanha. A artimanha que impediram Lula de disputar a eleição, que deixaram ele de fora para que ele não vencesse as eleições. Ainda também para não transferir voto para o candidato, então, o Haddad. Combinaram a sentença. Aliás, vamos ser francos, formularam, acusaram, julgaram e condenaram, de uma vez só. A justiça brasileira não pode servir de instrumento político. A gente não precisa de uma escola sem partido. A gente precisa de um poder judiciário sem partido. Está claro essas informações nessas mensagens. Claro que a gente tem que ser prudente, esperar o desenrolar com mais tempo disso tudo. Mas o que está servindo para a gente ver é que o tal do Dallagnol nem convicção tinha. Nem isso, quando produziu o PowerPoint. A mensagem é clara, da dúvida dele sobre o que ele estava dizendo. Mas fez justiça com interesse político. Então, abrindo um precedente, caso não esclarecido isso, para as instituições brasileiras. Quero dizer que amanhã o STF convocou uma sessão extraordinária. E eu torço para que seja pauta essa discussão desse grave fato para o nosso país. Hoje de manhã, o atual ministro, Sérgio Moro, fugiu de uma entrevista, de uma sabatina que estava tendo em Manaus, dessas perguntas. Mas a gente tem que ter o mais direito, preservar o direito, e pedir que nesse momento se afaste essas pessoas e faça um julgamento honesto e sério, coisa que não fizeram com o presidente Lula. Obrigado da parte. Obrigado, deputado Arilson. Então, isto aconteceu com o ex-presidente Lula, pode ter acontecido com outros brasileiros, pode continuar acontecendo com outros brasileiros, caso não tenha consequência. Porque o que foi já verificado é algo gravíssimo. Alguns ministros do Supremo já se pronunciaram nesta manhã, alegando que isto, de fato, depõe contra o Poder Judiciário, depõe contra o Ministério Público. Então, isto não pode ser tratado como algo qualquer. É algo muito grave e que precisa de investigação profunda,
e que não se pode manter alguém que passa por cima da Constituição, por cima da lei, como ministro, ainda mais ministro da Justiça do nosso país. Não se pode admitir que um procurador como Dalton Dallagnol siga passando por cima da Constituição, passando por cima do Código Penal. Então isso não pode ter continuidade, porque não é só com o ex-presidente Lula. Isto... Deputado, 1 minuto para concluir. Presidente, isso também pode ter acontecido com outros brasileiros. E a gente não pode se calar, não pode aceitar isso. O que é justo é justo. A justiça tem que ser feita e não pode selecionar, fazer ela seletiva, escolher alguém e aí passar por cima da ética, passar por cima da Constituição e do Código Penal para fazer valer a sua vontade política, o seu desejo político. E ficou muito claro que o desejo do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, e agora ministro do Bolsonaro, ficou muito claro que ele precisava, e de modo recorde... Deputado, por favor, para concluir. Para concluir, senhor presidente, para impedir a candidatura do presidente Lula e depois atrapalhar a candidatura do Haddad.